Casas destruídas, crianças que nos olham, nos observam. Mais de 1 milhão de habitantes. A população é predominantemente muçulmana sunita. Com uma taxa de crescimento anual de cerca de 3,2%, a faixa de Gaza tem a 7ª maior taxa de crescimento demográfico do mundo. A área sofre uma escassez crônica de água e praticamente não tem indústrias. A infraestrutura é precária. A designação faixa de Gaza deriva do nome da sua principal cidade, Gaza, cuja existência remonta à antiguidade. Uma minoria cristã, um número que não passa de 1.500 fiéis entre os cristãos de rito latino e rito ortodoxo, que buscam viver sua fé numa realidade de guerras constantes e com pouca perspectiva de desenvolvimento. Estivemos algumas vezes na região e fomos coletando entrevistas sobre as realidades vividas neste pequeno trecho de terra. Para nós estrangeiros, a entrada só é autorizada com uma permissão especial. Gaza possui o maior trecho de posto de controle de toda a Palestina, o que confina ainda mais a população. A maioria de nossas imagens foram feitas dentro de nosso carro, pois era muito recente o último conflito entre Gaza e Israel e o clima ainda era de hostilidade. Quando se fala de faixa de Gaza, logo vem em mente guerras, combates, divisão. Mas como as pessoas que vivem aqui veem e vivem esta realidade? A comunidade internacional deve saber que Gaza está completamente destruída. O povo morre lentamente. Precisamos de ajuda. Ajuda à população de Gaza. A situação dos cristãos é ainda mais difícil. Não podemos trabalhar, não podemos sair. Nós, os cristãos de Gaza, precisamos de ajuda, de assistência, precisamos de trabalho. Se deve dar oportunidade de trabalho aos jovens. Nós, os pais, não temos trabalho, não temos salário. Isto não é justo. Hatem Far foi nosso taxista durante o tempo que permanecemos na região. Inclusive, visitamos sua família. Fomos muito bem recebidos. Ele vive com sua esposa e seus 4 filhos. O caçula da família, naquele momento, estava na escola. Porém, os 3 maiores, já numa faixa etária onde deveriam estar trabalhando, se encontram em casa. Não há muito o que fazer. Se passa o tempo assistindo à televisão, um dos poucos contatos que eles têm com o mundo exterior. A taxa de desemprego é alta. Muitos jovens cursam universidade, mas após o término permanecem em casa, sem perspectiva de trabalho. Um drama que traz preocupação e a insegurança do futuro. Depois de terminar meus estudos universitários, permaneci em casa. Fiz somente 4 meses de experiência junto a um instituto de crédito. Quando saio de casa, tenho medo. Se vou de um lugar ao outro, tenho medo de não conseguir voltar para casa. Nas ruas, vemos mulheres com véu. Em algumas regiões aqui, as mulheres sem véu não são aceitas. Aqui existem pessoas que não sabem o que é ser cristão. É muito difícil. Vivo na esperança de um dia deixar Gaza. Eu penso que esta situação daqui a 10 anos será ainda pior. A mentalidade das pessoas está em constante declínio, em direção ao extremismo. Não existe vida para os adultos. Agora imagine então para os jovens. Se nós, como cristãos, queremos viver em segurança em Gaza, devemos permanecer dentro de casa. Atualmente, a faixa de Gaza não é reconhecida internacionalmente como pertencente a um país soberano. O espaço aéreo e o acesso marítimo à faixa de Gaza são atualmente controlados pelo Estado de Israel, que ocupou militarmente o território entre junho de 1967 e agosto de 2005. A jurisdição é, por sua vez, exercida pela Autoridade Nacional Palestina. A população recebe o fornecimento de energia elétrica somente 2 horas por dia. A água para a higiene pessoal e afazeres domésticos vem do mar que banha o litoral. A água é sem tratamento e totalmente salina. Nesta região litorânea, vemos uma Gaza diferente.
Prédios altos, casas com belas fachadas, ruas largas, uma região nobre dentro da pobre realidade que vive a grande maioria. No meio da gravação, uma parada bem em frente à praia. Um habitante local nos ofereceu uma iguaria de sabor singular, milho com pimenta. O gosto era exótico, mas a atitude daquele homem quebrou o gelo e nos fez ficar um pouco mais à vontade. Mas a população cristã de Gaza toca numa realidade pouco conhecida pelas mídias. A presença de comunidades estrangeiras, como é o caso das missionárias da Caridade, as Irmãs do Verbo Encarnado, Fundação Argentina, e a Congregação das Irmãs do Rosário, fundada por Santa Maria Foncini. Elas possuem uma escola. Além da alta qualidade de formação que elas oferecem aos jovens e crianças, a escola também oferece um espaço diferenciado. Quando chegamos aqui, a atmosfera muda. Se sente esperança no ar. Noi lavoriamo con tutti, specialmente con i cristiani qui a Gaza, perché il piccolo igreja qui in Gaza. Nós trabalhamos com todos, especialmente os cristãos de Gaza. Este pequeno grupo precisa ser sustentado. Procuramos manter viva esta presença cristã. Quando ocorrem as guerras, as pessoas se questionam: o que fazer? Para onde ir? Como podemos suportar esta situação? Aqui em Gaza é diferente de Jerusalém e outras partes da Terra Santa. Nós buscamos fazer o possível para ajudá-los através da nossa escola. Aqui trabalhamos com todos, cristãos e muçulmanos. Tentamos fazer com que possam viver juntos, sem pensar em divisões. Maria Foncini, nossa fundadora, diz que precisamos dar amor a todos. Peçamos ao Senhor que nasceu nesta Terra Santa que nos dê a paz. As crianças sofreram tanto na última guerra. Também eu sinto este sofrimento, porque quando as crianças não sentem paz... Hanno sofferto tanto. E io sento questo perché il bambino quando non sente la pace ha il bisogno. Elas precisam viver em paz. São crianças. Mas mesmo com todo o empenho das irmãs e do corpo docente da escola, os alunos trazem em si os traumas de uma guerra dura e longa. Há quem que com apenas 16 anos já tenha presenciado ao menos 6 guerras. وين الإنسانية؟ وين العالم؟ يشوفونا وإحنا بنتعذب. Esta não é uma simples guerra, mas uma guerra de extermínio e de violência. A humanidade e o mundo devem ver como somos atormentados. Às vezes parece que as pessoas não sentem, não sabem o que estamos vivendo. Imaginem, de repente um complexo de prédios e as casas são destruídas diante de nossos olhos. Às vezes acordamos no meio da noite aterrorizados, nossos batimentos cardíacos aceleram de medo. Isto é justo? Nós merecemos isto? Que culpa tem uma criança ao ver o cadáver de seus pais? Nossa vida é horrível. Como receberás o sol no outro dia? A luz te lembrará o semblante dele em cada manhã verás sua imagem até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão? Sento que lascio tutto. Eu sinto que deixo tudo por um amor maior, porque por amor a Cristo que nos salvou, venho aqui e me faço uma pessoa de Gaza. Quero estar com eles, quero sofrer com eles, quero condividir também as alegrias, porque de fato a nossa missão principal é aquela de dar amor às pessoas como Deus nos deu.
Para mim, estar em Gaza é uma das maiores bênçãos que Deus me deu. Sou muito feliz por estar aqui. Espero que o Senhor me dê a graça de permanecer por aqui durante muitos anos. Quero continuar ajudando as pessoas. Espero que o Senhor me dê a graça de estar tanti anni qua e ajudar tanto a gente. Os dias de guerra aqui foram muito difíceis. Em um momento a gente chegou até a se questionar o que eu estou fazendo aqui, ou quando a gente escutava que tudo era destruído do nosso lado e a gente corria até perigo de vida, a gente chegou a se questionar isso. Mas a gente está aqui por outra coisa, para trazer Jesus Cristo para essas pessoas, para pregar a nosso Senhor Jesus Cristo para essas pessoas, para ajudar os cristãos, e como que um pastor faz para abandonar o seu rebanho, e mais ainda nestes momentos difíceis. صراحة مش كتير مريحة بالنسبة لنا كمسيحية. عم بنعاني بعض الأشياء. Com respeito ao futuro, eu espero que a paz chegue em todo mundo. Esta foi a súplica e o apelo do Santo Padre quando esteve em Belém. Ali rezamos pela paz, porque o Santo Padre é um operário da paz. A última guerra que tivemos aqui foi horrível. Esperávamos a morte a qualquer instante. Peça aos cristãos de todo mundo que rezem por nós. بعدين مش كل الأعمار مسموح لها أنه تطلع وتقضي صلاة العيد في بيت لحم ليلة عيد الميلاد. Em 8 de julho de 2014, Israel e Gaza iniciaram uma nova guerra. Hamas e Israel aceitaram um acordo de trégua que acabou com 50 dias de guerra. No total, 2.230 pessoas morreram. Cerca de 75% das vítimas fatais eram palestinas. A primeira coisa que precisamos é a oração, porque sempre nos encontramos em situações difíceis. Vivemos aqui isolados em um mundo à parte. A presença dos cristãos em Gaza é muito importante. Se a situação continuar assim, não tenho dúvida que nós cristãos buscaremos um modo de ir embora. O próprio Jesus deixou o país, fugiu para o Egito. Também nós devemos fugir, isto para salvar as nossas próprias vidas. أبدأ أيام من الصبح لعند الليل بحلم أنا أو بتمنى أصحى الصبح أفتح. Sonho um dia em acordar e ver belas árvores, edifícios, paisagens. Gostaria de poder ir à universidade com segurança, estudar em paz, sem bombardeamentos, sem medo da morte. Tenho 20 anos. A igreja tem me ensinado a ter fé. Com ela, aprendo a amar e a tolerância. Quando caminho pelas ruas, não caminho como um palestino ou como um habitante de Gaza, mas como um cristão. Esta é a família Suailiem, uma família que nos acolheu e nos guiou em nossa breve visita à faixa de Gaza. Voltamos para casa divididos, pois deixá-los não foi fácil. Também nós ficamos interrogados ao ver toda aquela situação. Como eles mesmos disseram, a fé os mantém vivos. Se encontram no meio de um conflito que parece interminável. Não tivemos a intenção de fazer um documentário. Seria impossível, pois as realidades políticas, religiosas e sociais são bem mais profundas. Mas ao olhar para aquela pequena comunidade cristã, fomos despertados pelo desejo de publicar seus testemunhos de fé. O Salmo 124 nos dá a certeza de que não caminhamos sozinhos nas batalhas da vida. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
strong and mighty, mighty in battle. The Lord strong and mighty, the Lord keeps